criminalidade comum, aquela que aflige mais a população, quando vai ao trabalho, quando vai ter seu momento de lazer, quando vai à escola, e a grande criminalidade estão correlacionadas, articuladas. Não há mais, eu tenho o pequeno bandido e o grande bandido. Na realidade, as organizações criminosas hoje respondem, por exemplo, pelos furtos de celular, respondem, por exemplo, pelos crimes cibernéticos, aqueles que levam a subtrair dinheiro via Pix ou aquelas fraudes com o celular. A gente pensa que é um grupo isolado. Não, são pessoas aparelhadas por organizações criminosas. Então, a pequena criminalidade, aquela criminalidade que aflige, e o narcotráfico, o tráfico internacional de drogas, o tráfico de armas, e pior do que isso, agora a corrupção em contratos com entes públicos, tudo isso passa por organizações criminosas. E sim, nós temos elementos, instrumentos institucionais para combater isso ainda. Nós temos leis, nós temos contingente humano, ou seja, meios humanos e recursos materiais para fazê-lo, mas falta coordenação. Nós observamos aqui nos 2 dias, e as discussões se põem muito sobre esse tema, a necessidade de coordenar as forças e os instrumentos federais, estaduais e municipais. Nós temos uma Constituição que olha para determinados crimes como se fossem crimes locais. Eles não são mais crimes locais, crimes regionais que têm que ser combatidos pelos estados e pelos municípios, mas sim crimes de dimensão nacional e transnacional, porque eles são realizados por organizações, por empresas criminosas que atuam em todo o território nacional e fora do país. Direitos humanos e combate à criminalidade e segurança pública são irmãos siameses. Irmãos siameses. O que querem os chefes de organização criminosa é que o Estado haja como eles, no campo da barbárie, na dimensão da violência. Que o Estado simplesmente jogue um contingente de homens jovens, negros, com baixa escolaridade, sem emprego e sem educação, para dentro dos cárceres, para transformá-los em soldados do crime. Um dos elementos importantes do debate nesses dias tem sido a revisão da legislação de combate às drogas, né? O uso, porte, comércio de drogas. Isso tudo tem que ser revisto na medida em que grande parte, se não metade do encarceramento no país, quase metade do encarceramento no país, se dá por conta de tráfico de drogas ou associação ao tráfico de drogas. Nós observamos o exemplo de Nova York, com o ex-prefeito Bill de Blasio, o exemplo de Portugal, com o ex-primeiro-ministro José Sócrates, um afrouxamento da legislação de uso e porte de drogas só fez bem àqueles países, aos Estados Unidos, notadamente a Nova York, e a Portugal. Por quê? Porque aproximou o usuário que tem um problema, que é doente, né, que tem uma doença, a adição, do Estado, para fins de saúde pública. O usuário deixa de ser observado, visto como um criminoso, como um bandido, porque não é bandido, e passa a ser visto como um cidadão que está doente, que precisa de cuidados. E nós tivemos aqui gente de esquerda, de centro e de direita. E olha, por incrível que pareça, eles convergiram bastante. Se eles brigam no Congresso, se eles brigam nas redes sociais, aqui eles não brigaram. Aqui esses especialistas, agentes públicos, pouco divergiram sobre o que é necessário fazer. Pouco divergiram sobre a necessidade de uma coordenação entre União, Estados e municípios. Pouco divergiram sobre a necessidade de reforçar fronteiras que são permeáveis ao tráfico de drogas e ao tráfico de armas. Pouco divergiram sobre a necessidade de fazer mutirões carcerários para tirar presos que não deveriam estar presos do cárcere. Pouco divergiram sobre a necessidade de reformar a legislação de drogas no Brasil, porque ela falhou, ela é uma vergonha. Pouco divergiram sobre a necessidade de reforçar a legislação de lavagem de dinheiro para permitir que as autoridades sigam e entendam como é que o dinheiro é lavado e sigam o fluxo dos capitais criminosos. Pouco divergiram, ou nada divergiram, sobre a necessidade de disciplinar novas práticas empresariais que podem embutir lavagem de dinheiro, como os bets, os jogos virtuais. Enfim, eu vi muito mais concordância, convergência, concórdia
do que discórdia. Talvez num ambiente como esse, num ambiente mais civilizado do que o das redes sociais, a gente consiga produzir mais convergência, mais consenso do que dissenso. E eu tenho muita esperança que nós consigamos nos livrar de um narco-estado, muito menos por medidas efetivas e muito mais por bom senso. Se nós tivermos de hora avante o bom senso que nós tivemos aqui nesses 2 dias, o Brasil vai muito bem e vai conseguir combater as organizações criminosas. Eu tenho fé, tenho confiança.